Olá, meu irmão, minha irmã. Saudações a você, paroquiano e amigo. Nos unimos mais uma vez na fé e na oração, com a mensagem que Deus tem reservado para nós através de Sua palavra. E assim, receber o alimento da Sagrada Escritura para a nossa vida. O Evangelho nos mostra, através de Jesus, o rosto humano de Deus. E como diz a canção, nos mostra também o rosto divino do homem. Por isso, nos unimos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E escutemos o Evangelho de hoje, quarta-feira, dia 20 de janeiro, do evangelista Marcos, no capítulo 3, versículos 1 ao 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se havia de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, continuamos escutando o Evangelho de Marcos, em que Jesus, em dia de sábado, faz algo que para alguns judeus e fariseus especialmente era repreensível. No Evangelho de ontem, Jesus estava com os discípulos passando pelo campo e os discípulos, porque tinham fome, decidiram então arrancar algumas espigas para comer, e os fariseus olharam feio e o repreendeu. Jesus então argumentou, lembrando que o rei Davi com seus companheiros também fizeram algo que não era permitido porque tinham fome, e terminou dizendo: "O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado." A continuação, no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, este que proclamamos hoje, Jesus, ele entra na sinagoga, e ali então havia um homem de mão seca. Ainda era sábado. E vejam só como diz o Evangelho: alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Alguns ficaram observando, esperando que Jesus fosse fazer algo, a fim de repreendê-lo. E Jesus não fez nada de mal. Jesus fez, pelo contrário, algo de bom. Curou esse homem com a mão seca. Mas isso me faz lembrar quando às vezes as pessoas, vamos dizer nós, podemos ter alguma maldade no coração e ficamos observando alguém que nós acreditamos que vai fazer algo ruim. E ficamos ali de olho para depois apontar o dedo e dizer: "Viu? Eu não disse? Olha só como fez errado." Jesus estava sob os olhos dos fariseus, mas Jesus não fez nada de errado. Porém, o coração dos fariseus, duro, cheio de preconceitos, ficavam de olho querendo acusar Jesus. Porque Jesus, ao falar sobre o sábado, sacudia as bases daquilo que os fariseus estavam acostumados a viver,
Eles acreditavam que a salvação viria por cumprirem fielmente as regras e muitas vezes se esqueciam do porquê das regras, quais as motivações e os sentidos das leis que cumpriam. Portanto, Jesus também, em outra passagem do Evangelho, ele lembra os mandamentos, dos 10 mandamentos, e ele diz: está escrito, não matarás o teu irmão. Mas você pode ser que não o matou fisicamente, mas no teu coração e no teu pensamento você matou o teu irmão. Ou seja, Jesus ele leva para o sentido da lei. No Evangelho de hoje, Jesus então, sabendo da maldade do coração desses fariseus, ele pede que esse homem se levante e fique no meio, colocando atenção nele, e perguntou a todas as pessoas que estavam ali presentes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Com essa pergunta, Jesus ele faz todas as pessoas e os fariseus verem o contrassentido que é não fazer um bem no dia do sábado para guardar o mandamento de Deus, se o que Deus quer é que façamos o bem. Por isso eles não responderam nada. Jesus olhou e ele ficou triste porque eram duros de coração. Meus irmãos e irmãs, não tenhamos um coração duro para os demais, para conosco mesmo. Não fiquemos olhando a lei, os mandamentos, as normas pelos mandamentos. Aprendamos a ver o sentido que tem por detrás de cada mandamento, por detrás de cada lei. E não façamos como esses fariseus, querendo observar para ver se alguém vai errar ou vai descumprir alguma coisa que está escrito. Sejamos nós os primeiros a olhar para nós mesmos, para a nossa vida, outra vez alimentar de motivações aquelas coisas que fazemos ou aquelas que deixamos de fazer. Pois, como diz São Paulo na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Jesus estava libertando muitas pessoas sobre o jugo e o peso das leis que as autoridades farisaicas colocavam em cima das pessoas e que muitas vezes perdiam o seu sentido. Jesus, ele expõe o sem sentido daquelas leis. Vamos nós viver com o coração aberto, cheio de misericórdia, inclusive para o erro dos demais, sabendo distinguir, sim, o certo do errado, o justo do injusto, mas não vamos ficar de tocaia olhando para o vizinho para ver se ele vai errar ou não. Sejamos nós os primeiros a fazer o bem, o certo, pelo bem, e não para ficar nos comparando aos demais. E agora eu te convido a rezar ao Espírito Santo, pedindo que ele nos ilumine com sua luz e nos guie no caminho da vida para colocar em prática os valores do Evangelho. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E confiemos também a Maria Santíssima, a nossa vida, ela que é a grande intercessora que Jesus nos deixou. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Peçamos agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força e ânimo, Deus está contigo. Eu me despeço com um abraço a você e a sua família.